Vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje? Para quem está chegando aí, o tema de hoje eu vou falar um pouco sobre utensílios, ferramentas e maquinário para quem vai começar, tá bom? Para você saber aí o que você precisa investir, o que você precisa, o que vale a pena comprar, o que é aquela coisa que você vai comprar e jura que tem que comprar aquilo. Se você não comprar aquilo, meu Deus, seu negócio não vai funcionar, você não vai ganhar dinheiro se não comprar aquilo ali. Então se você, oi, boa noite para quem tá chegando, ou às vezes você já está fazendo, já está produzindo. Tô tentando achar um óculos hoje que defina o meu estado de espírito hoje. Então vamos lá. Se você começou, você já comprou algumas coisas e tem intenção de comprar outras. Se você não começou, você tem uma lista enorme de coisas para comprar aí que você ainda não tem. Então hoje a gente vai falar sobre qual é o básico que o iniciante ou não, né, tem que ter em acessório e em equipamento. Como escolher isso, Letícia? O mercado é tão cheio de coisas, tão cheio de produtos, utensílios e variedades. Como que a gente faz para poder escolher? Preciso de uma dica de uma boa batedeira de qualidade. Entra no meu canal no YouTube que se chama Dicas de Confeitaria Oficial e lá tem um vídeo específico sobre batedeiras. E aí eu explico para você lá passo a passo sobre cada batedeira que eu tenho, como que eu uso cada uma e qual funcionalidade ela serve, qual é a utilidade de cada uma para você fazer a sua escolha na hora de comprar, tá? Como a live de hoje é qual é o básico que o iniciante tem que ter de acessórios e equipamentos para começar. E eu sugeri vocês me falarem primeiro um produto para eu poder começar a falar, tá bom? Deixa eu esperar vocês responderem, caso vocês respondam, né? Se não tiverem nenhuma dúvida, eu sigo aqui pro conteúdo. A Bárbara entendeu a pergunta e ela falou, Letícia, bolo no pote. Bolo no pote. Então vamos lá. Sobre bolo no pote, quais os utensílios que você precisa primeiro pensar? Eu vou usar a referência bolo no pote, como ela escolheu um produto que eu tenho curso, eu tenho dentro de uma pasta aqui, o material que eu mando para esses alunos. Que aí eu já dou uma olhada aqui e já falo para vocês. Vocês só receber informações que eu só dou para alunos, tá? E aí eu vou escolher o produto bolo no pote aí vocês vão entendendo o que eu quero dizer e dessa forma vocês vão poder se situar em relação ao produto que outras pessoas comentaram, mas eu vou responder ela primeiro porque como ela entendeu o sentido da coisa. Eu tenho um curso de torta no pote, de bolo no pote, tá? Então a gente vai falar sobre materiais para isso. Pronto, achei aqui. Vamos lá, deixa eu ir aqui para a parte onde eu falo de utensílios. Espera aí, vamos lá. Papel e caneta na mão, quem quer começar a trabalhar com bolo no pote, ou quem já trabalha, mas quer ter mais noção aí do que precisa. Estão anotando aí? Vamos lá. Para você que quer trabalhar com bolo no pote, vamos lá. Você decidiu que é com bolo no pote que você quer trabalhar, certo? E aí você foi lá e escolheu a receita que você vai usar. A massa de chocolate e se essa massa dá para ser adaptada para massa branca ou vice-versa. E você vai testar essa massa, vai comer essa massa, vai ver se ela é uma massa boa. Letícia, qual massa que você indica para fazer bolo no pote? Não faz parte da aula de hoje, mas eu vou falar qual que eu indico. Eu gosto de massas mais esponjosas, porque quando a gente bota a caldinha e a calda e os cremes e põe na geladeira, que a gente consome ele gelado, não fica aquele bolo mais duro. Por exemplo, massa amanteigada é um tipo de massa que em contato com a geladeira ela fica mais firme, então ela não é muito interessante para bolo no pote. Então os melhores são genoise ou pão de ló, tá bom? Pão de ló mesmo original, certo? Então você já escolheu a sua massa, já escolheu os sabores de massa, porque a massa é o primeiro que você vai escolher. Lembra que a gente falou ontem sobre pesquisa de mercado? Você fez pesquisa de mercado e descobriu que bolo no pote tem uma boa saída na sua região. Então é o produto que você quer começar. E você escolheu ele como seu primeiro, seu carro-chefe, certo? Vamos pensar que a colega Bárbara Costa tá com essa ideia e aí vocês também tiram como referência. O que precisa? Precisa de um fogão com forno.
ou um forno. Como toda casa tem um fogão, então você vai precisar de um forno. Mas vamos supor que você vai trabalhar num lugar que você pode botar só um forno, mas você vai precisar de um fogão. É importante ter um fogão, mas principalmente de um forno. Por que, Letícia? Porque se você não tiver um fogão, todos os seus recheios e tudo aquilo que você precisar que seja quente, ou você vai ter que usar micro-ondas, ou você vai ter que usar recheios que não vão ao fogo. Então, eu acredito que o fogão é importante e o forno também. Letícia, eu vou precisar de batedeira? Vai depender da receita que você escolheu, da cobertura e do recheio. Vamos supor que lá no planejamento, aquela parte que a Tia Leti ensinou para você, você decidiu que o bolo no pote que você quer fazer é aquele bolo no pote que vai chantilly no acabamento. Dá para fazer, dar ponto em chantilly na mão? E se dá, você acha prático fazer isso na mão? Tem que bater bastante, haja pulso, né? Ou no liquidificador? A gente já sabe que não. Então, se você decidiu que a cobertura do acabamento ali é acabamento de chantilly ou chantininho, você precisa de uma batedeira. A massa que você escolheu tem que bater, tem que fazer cremagem, tem que bater bastante, alguma etapa na batedeira, então você precisa. Mas vai que você escolheu uma genoise, uma massa, uma genoise não, uma chiffon à base de óleo ali, que vai no liquidificador. Você não precisa da batedeira. Então, às vezes, o ingrediente que você escolhe, a massa que você escolhe, ela vai definir até o produto que você vai comprar. Por isso que não é primeiro comprar o maquinário e depois definir essa parte, porque isso pode te ajudar a economizar, certo? Então, a batedeira é interessante nesses casos. Estou vendo corações, tem gente que está gostando desse conteúdo. Vamos lá, que está se identificando aí. E temos também o liquidificador. Aí você vai analisar se você realmente precisa ou não. Liquidificador é bom porque a gente geralmente já tem pro uso de casa, então você vai usar o seu. Mas se você não tiver, você vai ter que ver se todos os seus processos excluem o uso de um liquidificador. Se todos os seus processos excluem o uso de uma batedeira. Eu tô falando do bolo no pote, tá? Vamos lá. O que mais que a gente precisa? Você vai fazer recheios cremosos, aqueles recheios encorpados, tipo a base de brigadeiro? Ou a base de creme belga, ou a base de um creme mousseline. Qual é o seu creme base para os seus bolos no pote? Você tem que definir isso na hora do planejamento. Lembra que a Tia Leti falou ontem do planejamento? Pois é, porque aí você sabe se você vai precisar de uma panela de fundo grosso. Porque se você precisa do fogão, você precisa da panela. E a panela é de fundo grosso. Não tenho nenhuma aqui perto. Meu auxiliar, meu amor, meu marido, meu auxiliar não está aqui agora. Eu deleguei uma missão para ele e ele saiu para resolver. Então, deixa eu só aproveitar aqui e avisar que eu estou numa live, porque se me chamarem nesse celular aqui, eu não vou ter como responder. Então, vamos lá. Lembrando que você tem que... Por que você tem que ter uma panela de fundo grosso, gente? Panela de alumínio fininho é muito fácil de queimar. E tem recheio que ele precisa, ó, ser cozinhado lentamente. Tipo o que, Letícia? Se o seu creme for creme de confeiteiro, creme belga, ou algum creme que vai como base espessante, farinha de trigo ou amido de milho, que não é nem um pouco errado usar, você tem que cozinhar bastante para não ficar gosto residual. Então, se você tem uma panela de fundo fininho, ela vai queimar, vai amarelar aquele recheio que você queria que ficasse branquinho. Então, se eu preciso do fogão, consequentemente preciso da panela. É bom ter uma panela de fundo grosso. Eu uso a minha de uma marca, não vou lembrar agora para falar, acho que é Nigro, Nigro. Dá uma pesquisada aí. Você compra nem que seja uma pela internet se não tiver na sua região. Faz um investimento no supermercado, fundo grosso, tá? Com uns 3 milímetros, essa média de espessura, porque elas são ótimas, elas não queimam. Então você baixa ali o fogo, brigadeiro, cozinha, elas são muito boas, tá? Então vamos lá. Se você vai fazer bolo, você precisa de forma, certo? Ai, Letícia, então eu vou comprar aquele kit de formas que tem desde o 15 centímetros até a maior, que eu não sei qual é os kits que vocês têm acesso aí, e vou comprar uma quadrada, uma retangular e uma redonda. Você precisa de tudo isso? Você não precisa. Quando eu comecei a fazer bolos,
eu aprendi a assar meu bolo numa forma retangular grande, isso há 11 anos atrás. Retangular grandona, sempre, era a única forma que eu tinha. E eu montava o bolo na forma, ou na vasilha, ou no pote, ou na Tupperware, o que vocês chamarem aí, no formato que eu precisasse. Então, se eu quisesse um bolo nesse formato, eu assava nela e montava aqui. Como assim, Letícia? Dá pra montar, gente. Dá pra montar. Quando eu fizer um curso de bolo, eu ensino dessa forma pra vocês. Deixa eu pegar outra forma aqui minha. Essa forminha. Se eu quisesse no formato dessa forminha, eu conseguia deixar um bolo que foi assado na retangular assim. Então eu não gastei com forma no meu começo. Eu só tinha que ter um padrão ali de formatos pra eu poder montar meu bolo. Tá bom? Não vou entrar muito a fundo nisso, porque o assunto é utensílios para bolo no pote. Então, você precisa de todo tamanho de forma? Não. Para bolo no pote, você pode usar a que você tem para pudim, você pode usar a que você tem aí para a redonda, a quadrada ou a retangular, do tamanho que você tiver, desde que a tua massa caiba para você assar tudo. Mas se você vai fazer investimento, eu aconselho você a comprar uma grande. As minhas retangulares não estão aqui, mas eu tenho uma, ela nem cabe nesse forno, de tão grande que ela tem que ser assada no outro forno. Ela é bem grandona. Então eu faço a massa que dá ali, e se eu for trabalhar com bolo no pote cortando com círculos, aí eu pego o copo ali, corto e coloco. Mas no caso de quem vai usar forma de buraco no meio, de pudim, você esfarela o seu bolo. Esfarela o bolo, de repente aí com um multiprocessador, alguma coisa assim, deixa ele esfareladinho, sabe? Porque aí não interessa onde você assar. Após esfarelar, cabe em qualquer potinho que você vai usar. Então, para fazer o bolo no pote, não necessariamente você tem que ter várias formas. Talvez duas, você assar de chocolate e a outra logo depois que a de chocolate assar, você assa a outra, e você já tem duas massas ali para ter produtividade, entendeu? Então, já falei das formas. Vai precisar de coisas que você já tem em casa, colher, né, espátula, pão duro, que ajuda a não ter desperdício. O fouet, eu gosto muito do fouet, porque as minhas massas, eu não gosto de bater farinha de trigo, então eu faço o acabamento ali com fouet. Então, fouet, você já sabe que eu gosto de fouet, né? Eu tenho alguns aqui, dos que eu tenho, e ainda acho que ainda é pouco. Esse aqui é da Caparrós, tenho 3 tamanhos, tem um menorzinho, eu até fiz a brincadeira com vocês ontem, né? E tem um ali que é o médio. Então eu tenho esses 3. Eu amo fouet. Então eu acho que tem que ter fouet. Tem que ter. Você precisa investir em fouet. O que mais, Letícia? Medidores. Medidores, sinceramente, eu tenho medidores aqui. Porque no meu começo eu saía comprando medidor de tudo quanto era jeito, cor, modelo que eu achava. Medidores assim, ó. Deixa eu ver se eu tenho algum dos outros modelos aqui. Gente, uma confeiteira que já tem muitos anos de confeitaria e começou sem orientação, igual vocês estão tendo agora, saiu comprando tudo que via pela frente. Isso é porque eu já vendi metade. O que acontece? Deixa eu ver se eu tenho outros formatos de medidor aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu tenho de outras cores. Não tá aqui não. Mas pra gente não perder tempo com isso, ó, esse aqui que eu tenho, vermelhinho, eu tenho um vermelho e tem um outro branco ali, que é um kitzinho. Ele vem preso assim. E você faz como? Aqui, ó, eu tenho meia colher de chá, 1 colher de chá, meia colher de sopa, 1 colher de sopa. Vem essas 4. Eu usava assim no começo, porque eu tenho certeza que é um padrão, tá? Pra você fazer o bolo no pote hoje e fazer mais 10 vezes e manter o padrão de sabor, de textura, de tudo, tem que respeitar. Então você precisa ter algum medidor assim de colher, porque às vezes a colher que você tem em casa é daquele faqueiro lindo, maravilhoso que você ganhou no casamento, que você comprou, ou aquelas colherzinhas que a gente compra no R$1,99 que é R$3, aí você compra e forma um kit. Sei lá como é que você montou seu kit de cozinha, ou ganhou no casamento, igual eu, um kit completão lá. O que acontece? Aí você pega lá a sua colher de chá e mede, e depois você vem e mede nessa e você descobre que não é a mesma coisa. Isso faz toda a diferença. Se a pessoa falar pra você meia colher de chá de sal, por exemplo, pra uma receita, se não for a mesma que a pessoa colocou, você vai salgar aquilo, vai ficar salgado. Então,
eu tenho essas medidinhas, tenho de 2 formatos e agora, depois de quebrar muita cabeça com receita, quando chego em casa, eu ainda pego a minha balança e vejo se tá na proporção. Então, balança é um negocinho que tem que ter, gente, tá? Você quer se profissionalizar? Você quer ganhar 5.000 reais por mês?